convidar, primeiro dar as boas-vindas a todos. É uma alegria para nós estarmos reunidos novamente, em nome de Jesus. Uma alegria podermos chegar até aqui contemplando a lua cheia. Vocês viram? Vocês olharam para o céu? Eu ainda disse pro Walter, eu disse, parece um céu de inverno. Eu disse, não, parece um céu de outono, né? É impressionante, né? Impressionante. Mas o Senhor está aí controlando todas as coisas, cuidando de tudo, cuidando de nós, cuidando de tudo que Ele ama, de tudo que pertence a Ele. Então, eu gostaria de convidá-los para nós abrirmos a palavra no livro do profeta Isaías, no capítulo 9. Só quero explicar para vocês que agora, até o final do ano, nós vamos ter que fazer os nossos louvores com caixa de som, porque o Nicolas, por questão de trabalho, não vai poder estar conosco nas próximas segundas-feiras. Então, vamos estar louvando o Senhor através da caixa de som, com gratidão a Deus, porque temos caixa de som, porque temos internet, porque temos celular, porque podemos de qualquer forma, mas com todo o nosso empenho, louvar o Senhor de todo o coração. Somos gratos por todo esse ano que Ele nos serviu e nos ajudou, e assim que seja possível, Ele volta a nos ajudar. Tá certo? Então vamos lá. Isaías 9 diz assim: mas a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado esse povo a alegria e aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amados, essa palavra que Deus me deu nesta manhã, quando nós estávamos reunidos em oração, lembrando que mesmo quando andamos na obscuridade, mesmo quando temos trevas ao nosso redor, não temos que temer, porque uma grande luz se manifesta. Nós sabemos que a luz maior já veio. Jesus, a nossa luz, Ele já se manifestou. Ele já veio como aquele que sustém o governo dessa terra sobre os seus ombros. Ele já veio. E Ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. E está escrito que Ele quebra o jugo que pesa sobre nós, a vara que fere os nossos ombros, o cetro do opressor que tenta nos oprimir neste tempo de hoje, como lá no dia dos midianitas. Ele destruirá. Aqui está escrito que toda bota que anda com
Como que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de fogo ao pasto. Então, tudo aquilo que se levanta contra a verdade de Deus, tudo que se levanta contra a graça de Deus, contra o governo de Deus, será queimado. Nós não estamos falando de pessoas, nós estamos falando dos principados e potestades que estão atuando neste tempo sobre a nossa geração. Nós estamos vivendo como já vivemos antes de nós tantos outros povos. E Deus deu a vitória, tanto que a mensagem do Evangelho chegou até nós. Então não vamos desanimar diante das circunstâncias. Não vamos olhar para o mal que nos rodeia, vamos olhar para a luz que já brilhou e vamos olhar para a luz que vai resplandecer. A luz do Senhor vai resplandecer no meio das trevas. Talvez as coisas não aconteçam da forma como nós esperamos, mas é certo que o Deus em quem nós cremos, Ele é um Pai de amor e Ele não nos abandona. Amém? Por isso vamos declarar o louvor, o primeiro louvor que nós vamos cantar, ele é o louvor Isaías 9. Isaías 9 que fala do menino que já nos nasceu, do filho que já foi dado a nós, de toda a graça que já foi derramada sobre nós. Gente, se nós podemos estar aqui reunidos, é porque a graça já foi derramada. E vamos aproveitar este tempo em que temos a liberdade de nos reunir num lugar aberto, público, com alto som, porque nós não sabemos o que está por vir, mas sabemos que o nosso Deus é Deus conosco e que a luz dele vai sempre resplandecer para todo aquele que nele busca, para todo aquele que nele crê. Amém? Então, vamos orar, entregando a nossa noite ao Senhor, os jovens, os que participam aqui conosco, eles têm um aniversário nessa noite, por isso não estão aí, né? Então hoje é um dia de desfalque aqui no nosso meio, mas nós somos gratos porque estamos aqui. Amém? Pai querido e amado, nós sabemos que Tu sondas os corações e que Tu provas os pensamentos. Sabemos que somente Tu és aquele que olha para dentro de nós e vê se há em nós algum caminho mau e nos guia pelo caminho eterno. E nós estamos aqui porque buscamos este caminho eterno e porque estamos nos sujeitando a Ti para que Tu sondes os nossos corações e prove os nossos pensamentos. Te agradecemos pela liberdade que temos de declarar a nossa fé em Ti, não porque circunstâncias nos oprimem, mas porque nós Te amamos e porque nós cremos que fomos escolhidos por Ti, que somos ovelhas do Teu rebanho, que fazemos parte da Tua família. Nós queremos glorificar a Jesus, Jesus que já veio, que já se fez um de nós, que já morreu no nosso lugar, que pagou o preço do nosso pecado, que está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, com seus olhos sobre nós. É isso que nós queremos declarar. E queremos declarar que o céu está começando a se abrir. E experimentaremos o derramar da Tua graça ainda mais abundante. Porque Deus Pai e Deus Filho estão nos céus juntos. E o Espírito Santo está aqui conosco. Obrigada, Senhor. Menino nasceu como filho, se nos deu. Ele é o próprio Deus. Debaixo
Amém, Senhor. Nós nos alegramos em saber, Senhor, que Jesus
que Jesus vai voltar, Senhor. Nós nos alegramos em saber que Ele virá nos buscar. Obrigada, Senhor, por isso. Obrigada por essa promessa. Obrigada porque os céus estão se abrindo e eles se abrem toda vez que nós louvamos a Ti, toda vez que nós Te entronizamos neste lugar, Senhor. Tu vens e Te assentas no nosso meio e Tu preparas, através da Tua palavra, os nossos corações para este momento final, quando Tu virás nos buscar como Tua noiva. Obrigada por isso, Jesus. Nós queremos declarar nessa noite que só Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Recebe, Senhor, a nossa adoração, recebe, Senhor, o nosso amor, recebe, Senhor, a nossa gratidão, recebe os nossos corações. Estamos aqui, Senhor, com os corações rendidos a Ti, rendidos a Ti. Invisível, mas real, a Ele
ser a Ti. Consagramos nossas mentes, os nossos corações. Queremos também consagrar as nossas crianças a Ti, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada pelas crianças que estão aqui nesse dia de hoje. Senhor, é tão importante para as crianças receberem o ensino da palavra, porque há uma promessa, Senhor, e nós sabemos que ela é real, porque nós mesmos, muitos de nós aqui, somos fruto daquilo, ou carregamos um fruto daquilo que recebemos quando crianças, dos nossos pais, a porção que recebemos da Tua palavra. Senhor, seja ela qual tenha sido, a verdade é que princípios, valores, de acordo com a Tua palavra, que foram ministrados aos nossos corações, eles estão gravados e eles serviram de base para a vida que nós temos hoje. Em nome de Jesus, chamo as crianças aqui, soltos. Louvado seja, Senhor, pela vida dos nossos meninos aqui. Futuros varões que ensinarão as suas famílias também no caminho que devem andar. Obrigada, Pai, pela vida do Samuel, pela vida do André. Senhor, nós te louvamos, Pai. Louvamos pelos seus coraçõezinhos sempre abertos para receber a Tua palavra, sempre prontos também para colocá-las em prática. Eu te bendigo, Senhor, e te glorifico pelo que Tu tens feito no coração do Samuel e também no coração do André. Obrigada, Senhor. Obrigada pelos pais que têm perseverado em ensinar os seus filhos no caminho que devem andar, pelos pais que têm sido fiéis a Ti, trazendo os filhos para a convivência com o corpo de Cristo, para que entendam que a vida cristã é uma vida de corpo e não uma vida isolada. Obrigada, Senhor. Obrigada também pela vida da Karine, de todas as professoras, na verdade, ninguém de nós aqui é professor, com formação de professor, mas nós temos um coração desejoso de ensinar, e eu louvo a Deus e agradeço ao Senhor pelo coração das irmãs que têm se disposto a ensinar aquilo que têm aprendido de Ti. Abençoamos a Karine, abençoamos o André e o Samuel, para que tenham um tempo precioso na Tua presença, para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém? Quero aqui partilhar com vocês algo a respeito do Samuel. Samuel, vem cá um pouquinho. Vem cá. Você mesmo. Vem aqui um pouquinho. É tão precioso a gente vem cá. Vou falar uma coisa tua que o teu pai me contou. O Samuel faz aula de futebol, não é verdade? E num dia desses, um sábado de manhã, né? Sei que nós estávamos voltando de uma viagem para Timbó, quando o Léo, pai do Samuel, falou comigo no caminho que o Samuel tinha estado num jogo de futebol. E na volta eles deram carona para um amiguinho e a conversa era aquela que está na boca de todas as crianças, álbum de figurinha dos jogadores de futebol, né? Da Copa. E o Samuel estava partilhando com um amigo sobre o seu álbum de figurinha, não é verdade, Samuel? E o menino ficou quieto. Por quê? Quando ele perguntou se ele não tinha, o menino disse, eu não tenho, né? Eu não tenho porque a minha mãe não pode comprar o álbum e as figurinhas.
mesmos dias, o Samuel tinha o seu porquinho de moedas cheio e tinha aberto para ser transformado em dinheiro vivo, né? Para comprar alguma coisa para ele. Então os pais haviam dito, tá, você escolhe algo para você comprar com aquelas tuas economias. E diante da situação do amiguinho não ter um álbum de fotografia por falta de recurso, o Samuel chegou em casa e disse para o pai, pai, aquele dinheiro do meu porquinho, você compra um álbum e figurinhas para eu dar para o meu amigo, não é, querido? Então, Deus vai multiplicar. Sobrou ainda, filho? Que o Senhor multiplique na tua vida essa generosidade. Porque tudo aquilo que você semear, você vai colher em porção multiplicada para a tua vida. Você abençoou o seu amiguinho e Deus vai te abençoar muito mais. Tá bom? Amém. Mantenha sempre esse coração. Beijo. Eu sei que foi o Léo estava muito emocionado quando ele contou para nós, porque aí ele disse, Luísa, eu acredito que nós estamos fazendo certo, que nós como pais estamos ensinando o nosso filho no caminho que deve andar e que o Senhor está vendo tudo isso e Ele vai colher, né, na sua vida, naquilo que for necessário, esse cuidado de Deus como Ele teve para com o amigo. Lindo, né? Então, daí, gente, não tinha planejado de falar isso aqui publicamente, mas é só para enfatizar para aquelas pessoas que estão aqui, para aquelas que vão ouvir o culto, ou ver o culto, aquelas que têm crianças e que por alguma razão não trazem as crianças ou não levam as crianças para estarem recebendo a palavra de Deus. O gesto dele é fruto do que ele tem aprendido, do que está sendo semeado no seu coração, do que ele está vendo na vida do seu pai e da sua mãe, do que ele vivencia aqui conosco como corpo de Cristo. Isso ele está estendendo. E é esse legado que ninguém pode tirar do coração das nossas crianças. Daí a importância. Não existe idade para as crianças receberem a palavra de Deus, porque o Espírito de Deus está escrito, ele não é dado por medida. Não existe uma medida do Espírito para um menino como Samuel, aqui da Angelita e do Valmir, para Maitê, ou para as crianças maiores como a Ana Clara. Não existe medidas diferentes. O Espírito é o mesmo. E aquilo que ele faz em nós adultos, ele faz nos adolescentes, ele faz nos jovens, ele faz nos idosos, ele faz nos bebês. O salmista diz que até da boca dos bebês de colo, o Senhor tira o perfeito louvor. Então, no balbuciar de uma criança, no olhar de um bebê, no choro do bebê, também está um louvor a Deus. Amém, gente? Então, queridos, a nossa reflexão hoje, como eu escrevi no convite do culto dessa semana, ela vai ser sobre algo que nós não gostamos de pensar. Ninguém de nós gosta de pensar sobre a brevidade da vida. Mas é preciso pensar sobre a brevidade da vida. Nós estamos vivendo dias, tempos em que nós precisamos provar o direito à vida, em que nós precisamos provar que existe um projeto de Deus chamado família, que nós temos que provar que há um direito de propriedade, fruto dos nossos trabalhos. Nós estamos num tempo tão difícil, tão conturbado. Será que Deus não tem compaixão de nós?
Será que Deus dos céus não está vendo o que nós estamos vivenciando? Seja a agitação, seja o bombardeio de notícias, sejam notícias falsas ou verdadeiras, seja essa insegurança. Será que Deus não tem um propósito divino em tudo isso? Eu creio, gente. Eu, Heloísa, que o Pai, Ele está sempre cuidando dos seus filhos e sempre nos ensinando a viver segundo o seu propósito eterno. E eu queria então ler com vocês, queria convidá-los a abrirem a palavra de Deus no Salmo 103. Nós vamos ler os versículos de 13 em diante. Tem uma resposta aqui para nós, para essas perguntas. Será que Deus, como Pai, não se compadece dos seus filhos? Será que Deus não está vendo o que estamos passando? Existem pessoas, gente, desesperadas com as circunstâncias, até mesmo pessoas que professam crer em Jesus Cristo, pessoas que estão domingo a domingo nos cultos, nas missas, pessoas que estão participando de células, de grupos. Existem pessoas desesperadas e apavoradas. Será que não existe um propósito de Deus em tudo isso para as nossas vidas? Assim diz o salmista, versículo 13: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor, ela é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Irmãos, o Senhor tem compaixão dos seus filhos. Lembram o que é compaixão? Compaixão tem a ver com suprir as necessidades. É diferente de misericórdia, porque misericórdia tem a ver com o cuidado de Deus com a salvação da nossa alma. A compaixão cuida do que precisamos para a terra, para a vivência do aqui e do agora. A misericórdia cuida do que precisamos para a eternidade. E aqui diz que o Senhor tem compaixão, ou seja, Ele se compadece daqueles que são seus filhos. O Senhor se compadece daqueles que têm temor ao seu nome. Ele se compadece dos que o reverenciam, daqueles que o reconhecem como Deus, daqueles que o respeitam como Deus, que respeitam os seus preceitos. De todos esses que são seus filhos, e vejam, nós somos filhos através da fé em Jesus Cristo. Todo aquele que recebe a Jesus como Senhor e Salvador, que reconhece o nome de Jesus como o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo que veio até nós, este é feito Filho de Deus. E é dos filhos que o Senhor se compadece. E é dos filhos, para os filhos, que Ele olha sabendo que nós, numa condição humana, somos uma estrutura de pó. Essa é a herança que recebemos de Adão. Nós fomos formados do pó da terra e temos uma estrutura de pó que é vulnerável, que é frágil, mas o Senhor, Ele diz que Ele tem compaixão de nós, que Ele está cuidando da nossa integridade física neste tempo, mas Ele quer que nós entendamos que os nossos dias, como seres humanos, são como a relva, são como a flor do campo
que nasce, que floresce, mas de repente vem o vento, sopra, as pétalas das flores se espalham, a relva do campo desaparece. Quando vem o sol forte, ela seca. O Senhor sabe que também nós, como seres humanos, um dia vamos perecer fisicamente e que não sabemos o que vai ser deste corpo. Vai voltar ao pó? Vai se transformar em pó e se misturar com o pó da terra? Os nossos ossos vão se deteriorar? Nós não sabemos, só Deus sabe. Mas a misericórdia, ou seja, o cuidado com as almas, com as nossas almas, com a salvação eterna, não com a salvação do corpo, com a salvação da alma e do espírito, é de eternidade a eternidade, sobre todos aqueles que temem ao Senhor. Lembram que o Senhor, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes e que nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, e em amor Ele nos adotou para sermos filhos. Isto mostra a misericórdia de Deus de eternidade a eternidade com relação às nossas vidas, as vidas daqueles que o temem, gente. E sobre os que o temem, Ele também manifesta a sua justiça. E também Ele guarda aqueles que guardam a sua aliança e que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Então, amados, a nossa vida está em segurança quando somos filhos de Deus, quando sabemos da finitude da nossa carne, não nos atemos somente a essa vida, mas temos a preocupação com a vida eterna, e para isso nós guardamos a aliança que Ele fez conosco através do sangue de Jesus derramado na cruz. Amém, amados? Esse é o cuidado de Deus com a nossa vida. Este é o cuidado dele com o nosso corpo e com a nossa alma. Nós somos corpo, alma e espírito. O corpo vai ficar, vai perecer e vai virar pó da terra. Mas a alma e o espírito vão para junto de Deus se elas estiverem aqui conectadas com o Pai. Se não estiverem aqui conectadas com o Pai, nós não podemos dizer que elas vão para o todo sempre viver a eternidade junto ao Pai. Nós sabemos, amados, que este corpo tem um tempo para nascer e um tempo para morrer. Vamos lá olhar o que diz o sábio Salomão para nós no livro de Eclesiastes, no capítulo 3. Nós vamos ler todo o versículo, a primeira parte, que é do 1 ao 8, e depois alguma coisa do 9 ao 15. Assim disse o sábio Salomão. Vejam, Salomão escreveu essa carta no final da sua vida. Ele já havia sido um jovem que foi escolhido para reinar em lugar do seu pai. Ele tinha sido aquele jovem que pediu um coração disposto a compreender as pessoas para poder ajudá-las e julgá-las como rei. Ele foi um rei que expandiu tremendamente o reino de Israel. Ele foi uma pessoa riquíssima. Ele foi aquele que
que coordenou a construção do templo que Deus havia dado o modelo para o seu pai Davi e também os recursos para o seu pai Davi. Ele foi o homem mais sábio do mundo, segundo as Escrituras, e na sua velhice, diante de tudo que ele viveu e usufruiu ao longo de toda essa vida tão cheia de tantas coisas boas que ele recebeu de Deus, ele nos escreve para termos uma reflexão sobre a vaidade da vida, porque a vida é breve. Então, versículo 1 do capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Então, nada acontece sem que Deus tenha estabelecido. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Então, quando nós nos assustamos com coisas que estão nos acontecendo, será que elas não estão descritas aqui, nesses 8 versículos? Estão. Temos tempo sim de nascer. Ninguém pode determinar o nascimento de outra pessoa, ou os nossos nascimentos. Nós nascemos quando Deus, aprove a Deus dar do seu espírito para para dentro do corpo das nossas mães, em união do nosso pai, da nossa mãe, gerar uma vida e nos trazer à existência. Mas assim como Ele deu o fôlego de vida, Ele deu a vida desde o ventre e a conheceu desde o ventre, há também um tempo de morrer. Há um tempo onde Ele nos recolhe para si. E nesse intervalo entre o nascer e o morrer, nós temos tempo de plantar. Seja plantar na terra, seja plantar na terra dos corações, mas temos tempo também de arrancar o que se plantou. Arrancamos da terra aquilo, o fruto que vai nos trazer um benefício, mas arrancamos também as ervas daninhas. Plantamos nos corações coisas boas, mas se plantamos coisas ruins, é tempo de arrancar também, de pedir perdão, de buscar reconciliação. Existe tempo de matar e tempo de curar. Gente, não é matar pessoas, mas é matar aquilo que de ruim está dentro de nós. Feridas, às vezes, que são nocivas, purulentas, elas precisam ser mortas com um medicamento que as extermine. Mas existem outras que precisam ser curadas, tratadas, seja no nosso físico, seja nos nossos relacionamentos, seja nas nossas emoções. Então, durante a nossa vida, nós vivemos essas etapas, essas situações. Existe tempo de derribar e tempo de edificar. Que coisas na nossa vida, castelos que construímos no ar, idealizações que são fora do propósito de Deus, têm que ser derribadas. Mas existe tempo de edificar sobre a rocha, edificar uma casa sobre a rocha e não sobre a areia. Ou seja, ter fundamento para aquilo que fazemos, ter fundamento para um momento como esse. Qual é o fundamento de estarmos reunidos? Absorvemos a palavra que Deus tem para nós individualmente, mas como corpo dele. Então é tempo de edificarmos sobre a palavra dele e é tempo de derribarmos todos aqueles ensinamentos que recebemos do mundo que não estão de acordo com a palavra de Deus. Aí entra
até a situação que estamos passando nesse momento com relação à política. Como um cristão pode se posicionar a favor de uma ideologia que vai contra a vida, que vai contra a família, que vai... Como? Isso tem que ser derribado das nossas vidas para que seja edificado, para que sejam edificados os valores que Deus estabeleceu de preservação da vida, de preservação, de construção, preservação da família, de trabalho para se conquistar uma propriedade. Se a família da Vânia não tivesse trabalhado e construído este lugar, nós não estaríamos aqui reunidos. Com a graça de Deus, eles edificaram. E hoje estamos aqui edificando a igreja neste lugar. Isso é tão lindo, gente. Existe tempo de chorar e tempo de rir. Existe tempo de choro. Existe tempo de tristeza nas nossas vidas. Existem perdas que acontecem que não sabemos porquê, mas acontecem. Existem dores que passamos, mas existe tempo de rir. Além de rir, está escrito que tem tempo de saltar de alegria. E nós saltamos de alegria quando temos pessoas que se convertem, quando vemos pessoas que se entregam para Jesus, quando vemos pessoas que declaram Jesus como Senhor e Salvador, pessoas que anseiam fazer parte do reino. Mas pranteamos quando vemos pessoas que tiveram experiência com Jesus e se afastaram da vivência com Ele. E mais, existe tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Para que nós ajuntamos pedras? Para construir algo. Para que nós espalhamos pedras? Talvez para marcar o caminho. Não é espalhar pedras no sentido negativo. De repente espalhamos pedras para preparar uma estrada e juntamos pedras para estabelecer uma casa, para estabelecer um edifício, para estabelecer um templo. Então existe tempo para todas as coisas. Existe um tempo de buscar e tempo de perder. Estamos aqui buscando a presença de Deus. Estamos aqui buscando a vida com Deus, o ensinamento dEle. E o perder não é perder tempo com Deus. Talvez é dedicar todo o nosso tempo a Deus, perdendo para o mundo, para as coisas do mundo, mas construindo no nosso relacionamento com o Senhor. Existe tempo de guardar e tempo de deitar fora. O que é que guardamos? Guardamos as boas lembranças, guardamos as coisas boas das pessoas, guardamos o bom dos relacionamentos, principalmente lembranças, gente. Existem lembranças que temos que deitar fora, sim. Temos que lançar aos pés de Jesus e dizer: Senhor, eu não quero mais lembrar disso, porque isso não me edifica, porque isso não constrói. Mas vamos guardar tudo aquilo que constrói. É tão precioso. Hoje ainda pela manhã, depois da nossa reunião de oração, nós tínhamos lá o pastor Marcos na nossa reunião, e ele tomou café da manhã junto conosco, e começamos a lembrar das nossas histórias, de como a fé foi estabelecida nos nossos corações. E eu digo para vocês que eu louvo a Deus pelo caminho que Deus me deu. Eu fui criada dentro de uma igreja, de uma família católica, de colégio, de freiras, mas o amor por Jesus foi semeado no meu coração desde aquela época. E desde aquela época eu visualizo os momentos em que eu, com 9 anos de idade, eu ia para a missa das crianças. A minha mãe me deixava na porta da igreja e voltava para me buscar, e eu ficava sozinha, junto com as outras amiguinhas. E isso era tão forte no meu coração, que eu também
me engajei num movimento infantil de oração e aos 9 anos de idade, aos sábados à tarde, eu estava num local de uma capela com outras crianças orando pelas nações, pelo mundo, pela cidade, pelas outras crianças, pelas famílias. Isso eu tenho que guardar. E as dificuldades não. As dificuldades ficam, elas sempre existiram e sempre vão existir, vão variar em cada etapa da nossa vida. Mas que bom ter essas boas lembranças. Não é verdade? Convido vocês a buscarem com o Senhor as boas lembranças das vidas de vocês e lançar fora as más. Porque daquelas a gente não pode fazer nada, mas as boas nós podemos transmitir como eu estou transmitindo para vocês. E incentivá-los. Existe tempo de rasgar e tempo de coser. Né? Coser é costurar, né, gente? Não é cozinhar. Aqui o coser é com S. Então, é costurar. Mas existe tempo de rasgar. Aquelas pessoas que trabalham com costura, ou Valmir e Angelita que trabalham com a confecção de sapatos e de bolsas e de outros artigos de couro, sabe que existe um momento que tem que rasgar para depois poder coser e dar a forma, não é verdade? Na nossa vida também, muitas vezes existem coisas que para terem a forma que Deus quer que elas tenham, nós precisamos fazer uma ruptura, precisamos fazer um rasgo, precisamos cortar. Cabe a nós pensar, gente. A reflexão de hoje é para que nós ponhamos a nossa mente em ação. Nós estamos vivendo num tempo onde é só o dedo passando aqui assim, rapidamente olhando segundos ou contemplando uma tela e pegando partes das informações que a nossos olhos conseguem captar e às vezes a mente nem capta de tão rápido que é. Então, é tempo de refletir que existe tempo de amar e tempo de aborrecer, ou seja, de deixar de amar. Não de amar pessoas, mas de amar situações, amar coisas, amar o tipo de vida que se leva. Que tipo de vida nós queremos viver? Porque vai existir um tempo de guerra e um tempo de paz. Nós somos chamados como soldados de Cristo. O Senhor Jesus Cristo é Senhor dos exércitos, mas o exército dele é para a justiça com amor. Amém? Agora, de que vale, gente? Nós vamos ler aqui do versículo 9 em diante, diz assim: que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com eles os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo e também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Meus irmãos, que proveito há em tudo que nós estamos fazendo se nós não levarmos em conta, acima de tudo, que Deus pôs no nosso coração a eternidade. Desde que o ser humano foi criado, Deus colocou dentro do coração do homem a eternidade, ou seja, a vida eterna. O homem não foi criado para ter, como tinha no início lá, 900 anos de vida, e como tem nos dias de hoje, no máximo 70 ou 80, se tiver saúde. Deus pôs a eternidade no coração do homem, mas o homem não quis. A eternidade depende de conhecermos a Deus único, o Deus único e verdadeiro, de conhecermos a Jesus como Filho de Deus, que também é único, é o Filho unigênito que se fez primogênito para nos mostrar um caminho. Então, de que vale viver desfrutando
gostando de tudo que o Senhor nos permite, e Ele permite. Aqui diz, no versículo 12, sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Tudo isso nos é lícito, gente, mas se nós não tivermos em vista a eternidade, de nada valerão os nossos esforços, de nada valerão os nossos sonhos, os nossos projetos e as nossas conquistas. Lembram da história daquele jovem rico que disse para Jesus: Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Como se estivesse em nós a capacidade de ter a vida eterna. Não há pelos nossos esforços. Ele fala o que eu tenho que fazer. Nós não temos que fazer nada. Nós temos que crer que Deus é o Deus único e verdadeiro e que Jesus é o Filho de Deus enviado para nós. Aqui está escrito no versículo 14: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar, e isso faz Deus para que os homens temam diante dele. Então, tudo isso que parece impossível aos nossos olhos de mudar, Deus fez assim para que a gente o tema, para que a gente saiba que só Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amados irmãos, nós não gostamos de pensar na finitude da nossa vida, não é verdade? Quem gosta de pensar aqui? Talvez amanhã não esteja mais aqui. Ninguém de nós. Ninguém de nós quer pensar que o esposo, a esposa, um filho, uma filha, mãe, pai, às vezes até os mais velhos, nós sabemos que estão com mais idade, a gente até aceita que já viveram e que pode ser que estejam na hora de ser recolhidos. Mas mesmo assim nós evitamos de pensar. Mas nós precisamos pensar, porque nós não sabemos qual é o dia nem a hora em que Deus virá nos buscar. E nós precisamos estar preparados. Vamos lá para o livro de Tiago, capítulo 4, dos versículos de 13 a 17. O que nós devemos fazer, então, diante desta certeza de que não temos controle algum sobre a nossa vida e que a nossa vida é breve? Mesmo que a gente viva 80 anos, gente, ou 90, que seja, é breve diante da eternidade, diante do que Deus planejou. Então, o que nós devemos fazer neste tempo em que estamos entre o nascer e o morrer? Aqui está escrito, versículo 13, capítulo 4 de Tiago: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Então, meus irmãos, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos entregar os nossos caminhos ao Senhor Jesus, porque Ele é o Senhor do tempo.
Nós precisamos cuidar da aplicação do nosso tempo, considerando em primeiro lugar a nossa vida espiritual. Jesus deu um ensinamento lá no Sermão do Monte, no capítulo 6, diante da ansiedade, da ansiosidade, da solicitude da vida. O que Jesus disse? Não andeis ansiosos de coisa alguma, não vos preocupeis com o que havereis de comer, de beber ou de vestir. Olhe para os lírios do campo. Eles não fiam, eles não tecem, e no entanto, eles são mais belos do que toda e qualquer roupa que Salomão, o homem mais rico que já viveu neste tempo, teve, nos tempos bíblicos, Então, quanto tempo nós temos dedicado para a nossa vida espiritual? Porque Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quanto tempo, meus irmãos, nós temos entregado ou entregue de volta ao Senhor do tempo? Nós vimos que o nosso Deus é o Senhor do tempo. Tudo está nas mãos dele. Quanto tempo nós temos devolvido para ele? Quanto tempo do nosso dia a dia, do nosso viver, nós temos usado para glorificar o nosso Deus? Eu não estou falando, gente, de ficar 24 horas por dia de joelho orando, nem ficar 24 horas por dia louvando a Deus com cânticos, mas em nós pararmos para pensar o quanto o reino de Deus ocupa a nossa vida. O que é o reino de Deus? O reino de Deus tem feito parte dos nossos compromissos? Se vocês não leram, eu recomendo que leiam o Evangelho de Mateus. O capítulo 13 todo fala diversas descrições do que é o reino de Deus. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele diz na carta aos Romanos que o reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. É a justiça de Deus sendo feita na terra. Quando a justiça de Deus, através do perdão dos pecados, da aceitação do que Jesus fez por nós na cruz. Isto é justiça de Deus. O perdão através de Jesus Cristo. Isto nos traz paz ao coração, porque Jesus Cristo é o príncipe da paz. E isso nos traz alegria no Espírito. Por quê? Porque nós recebemos o Espírito do Filho, e o Espírito do Filho nos mostra que temos acesso ao Pai em toda e qualquer circunstância. Por que estamos orando pelo nosso futuro, pelo futuro da nossa nação? Por que estamos orando? Porque nós temos acesso ao coração do Pai, e porque nós queremos viver de forma a alegrar o coração do Pai. E alegrar o coração do Pai é viver dentro dos preceitos da palavra de Deus que Ele estabeleceu para nós. Lá em Mateus 13 diz também que o reino de Deus é como um tesouro escondido. Se a gente soubesse que aqui neste terreno tinha um tesouro escondido, o que nós íamos fazer, gente? Iríamos gastar todo o tempo cavando até achar o tesouro. E é isso que nós temos feito com a busca pela palavra de Deus. Nós temos cavado dentro da Bíblia para descobrir esses tesouros escondidos que Deus tem para nós. Ou nós simplesmente abrimos a Bíblia aqui quando a gente chega aqui, quando é pedido para abrir. Ou então, quando vamos em algum outro encontro, alguma outra reunião de estudo. Ou a Bíblia é para mim um tesouro que eu preciso a cada dia cavar um pouco mais para descobrir. Então, assim eu estou buscando o reino de Deus. Assim eu estou dedicando tempo, o tempo para a formação
da minha vida eterna, conhecendo cada vez mais a Jesus e a Deus Pai. O reino de Deus também está escrito lá e também em Mateus 13, que ele é como uma rede que se lança ao mar. Como eles faziam aquele tipo de pesca da época dos discípulos lá de Jesus, eles lançavam aquela rede e puxavam a rede, e na rede vinha uma mistura de peixes, na verdade. Daí eles puxavam, traziam para a areia, e ali na areia eles faziam a divisão dos peixes. O reino de Deus é semelhante a isso. Nós precisamos lançar a palavra de Deus como uma forma de trazer as pessoas para perto. E quem vai separar vai ser o Senhor, os anjos do Senhor, lá no final dos tempos. Nessa parábola está escrito que essa rede, peixes significam homens. Lembram quando Jesus disse para Pedro e para André: venham após mim e eu vos farei pescadores de homens? Então, homens, a figura de peixes na Bíblia está relacionada com homens. E esses homens que vão ser pescados pela palavra de Deus, um dia vai haver o julgamento de tudo isso. E alguns vão ficar de um lado, e outros vão ser recolhidos pelo Pai, e outros vão ser rejeitados pelo Pai. Da mesma forma que Jesus falou no sermão lá no capítulo 24, quando ele fala do 24 ou 25, 24, né? Dos bodes e ovelhas, 25. Não lembro. Ali quando ele diz que vai haver a separação, né, entre as ovelhas do lado direito e os cabritos do lado esquerdo, da mesma forma esse texto dos peixes tem o mesmo sentido. No final dos tempos vai haver essa separação. Então, nós queremos fazer parte do reino de Deus. O reino de Deus, ele é vivenciado, queridos, quando dentro de nós está a vida do Filho. Porque está escrito que o reino de Deus não é lá ou acolá ou lá. O reino de Deus está dentro de nós. Tem versões que dizem que está dentro, tem versões que dizem que está entre. As duas coisas são verdadeiras, porque reino de Deus é aceitar o governo de Deus para as nossas vidas. E o governo de Deus é aceitar o que as palavras de Deus estão dizendo para nós. Então, quando a vida de Jesus Cristo ela está dentro de nós e ela está entre nós, nós experimentamos a vida eterna. Jesus diz na oração sacerdotal dele no Evangelho de João, capítulo 17, ele diz: a vida eterna é esta, que conheçam a Deus Pai como Deus único e verdadeiro e ao Filho a quem ele enviou. O apóstolo João escreve na primeira epístola de João que a vida eterna é conhecer Jesus. Ele é a vida eterna. Então, esta eternidade que Deus colocou no coração do homem lá na criação, desde o princípio de todas as coisas, esta vida eterna é o conhecimento de Jesus. Então, quanto nós temos dedicado do nosso viver para conhecermos a esse Jesus? Então, como nós vamos conhecer mais e mais o nosso Senhor Jesus? Nós precisamos primeiro estar conscientes de que a vida é breve e que nesta nossa vida breve nós precisamos não desperdiçar nenhum dia no nosso relacionamento com o Senhor. O que devemos fazer então? De prático, precisamos aprender a ter um tempo de silêncio. Lembra que Jesus disse: entra no quarto, fecha a porta e conversa com o Pai que te vê em secreto, e Ele em secreto também vai te responder.
Ele vai te ouvir e te responder. Esse é um tempo de silêncio nosso com o nosso Deus. Aprender a ter um tempo de solitude. Vocês sabem o que é solitude, gente? É aquele tempo onde eu estou sozinho com os meus pensamentos. Só eu e os meus pensamentos. Eu desligo o rádio, eu desligo o celular, eu tiro todo o louvor, eu me afasto de tudo que possa me distrair para eu ter um tempo de solitude, um tempo de quietude. Se o Senhor quiser falar comigo, Ele fala, mas eu estou quietinha ali para refletir sobre a vida que eu estou vivendo e pensar nestas questões últimas da vida. Se Jesus voltar esta noite, como estará o nosso coração? Ou se amanhã Ele decidir nos recolher, como estará o nosso coração? Gente, esse tempo de solitude, de silêncio, não é tempo de tristeza, mas é um tempo de busca de Deus, de busca de Jesus, de busca do Espírito. Cada um de nós aqui tem pedido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo me dá um espírito de discernimento de que tempo é esse, de como eu tenho que me portar, de como eu tenho que aplicar as palavras que eu tenho aprendido. Nós temos aprendido tantas coisas. Será que nós temos posto em prática? Se nós não colocamos em prática, se revidamos, se falamos mal, se xingamos, se nos aborrecemos, se não damos perdão, se não recebemos perdão, é porque nós não estamos aquietados para pôr em prática aquilo que Deus está nos ensinando. Então, nós precisamos de um tempo na presença dEle. Jesus não se retirava para orar, se retirava. Antes de todas as decisões dele, ele estava lá, sozinho com o Pai. Ele dizia para os seus discípulos: eu preciso estar só. Agora nós somos melhores que Jesus, né? Não precisamos estar só. Amados, nós somos como a neblina que se dissipa. Somos seres mortais, mas que temos a eternidade dentro de nós. Então, precisamos buscar a paz com todos e buscar a santificação. O que isso significa? Buscar não contender, buscar evitar falatórios, contendas de língua, contendas físicas, discussões. Precisamos exercitar o perdão, precisamos exercitar a paciência, precisamos exercitar a bondade. Lá na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, vamos dar uma olhadinha no capítulo 4, os versículos 17 e 18. É muito interessante o que o apóstolo Paulo fala para os coríntios. Eles estavam passando por tempos muito difíceis. Paulo diz assim, vamos ler desde o 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Vamos nos ater mais às coisas eternas, vamos nos preocupar mais com a condição do nosso coração, com o coração limpo, com o coração puro, porque isto é eterno. As coisas daqui e do agora vão todas passar, queridos. Sabe por quê? Porque lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículos 11 e 12, está escrito: amado, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma.
mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Amém? Este é o testemunho, esse é o testemunho que nós precisamos dar. É isto. Nós somos peregrinos e forasteiros, nós não somos cidadãos deste país. Enquanto estamos vivendo aqui, temos que viver de acordo com as leis, temos que respeitar as leis, temos que exercer os nossos deveres e direitos, mas nós precisamos olhar, como dizem Hebreus, nós não temos uma cidade permanente aqui, mas nós buscamos a cidade futura, a Nova Jerusalém. Não cantamos ali no Isaías 9, que o céu começa a se abrir, que nós vamos desfrutar da cidade celestial? É isto que precisa ocupar o nosso coração, porque isto vai fazer a diferença nas nossas escolhas. Amados irmãos, Jesus, ele venceu a morte. E ao ressuscitar, ele morreu, ele veio como homem, ele se fez um de nós, ele morreu no nosso lugar, ele pagou o preço do nosso pecado, não ficou só aí. Ele ressuscitou vencendo a morte física, porque como homem ele ressuscitou, como homem ele está sentado à direita de Deus Pai, e ele disse que ele seria a primícia daqueles que dormem, Ele seria a primícia da ressurreição. Então, um dia, quer nós dormamos aqui, ou quer o Senhor venha nos buscar, nós viveremos uma vida eterna com Ele. Porque o apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos que nós fomos incluídos na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, e por isso podemos andar em novidade de vida. Amados, conhecer Jesus, aceitar o que Ele fez por nós, é ter a vida eterna. Precisamos viver neste tempo com a visão da eternidade, nos preparando a cada dia com um coração limpo, com um coração puro diante de Deus, mas também diante dos homens, pois nós nunca sabemos ou saberemos qual será o dia da volta de Jesus. Ele diz que só o Pai caberia esse dia, o conhecimento desse dia, assim como nós não sabemos o dia do nosso recolhimento. E aqui, então, eu queria partilhar com vocês a importância de nós termos o nosso coração preparado, o nosso coração limpo. Nessa semana, nós tivemos a partida da nossa irmã Andréia, que há algum tempo, anos já, Vânia, que ela já estava vindo, participando, ela era cunhada da Vânia, participando dos nossos encontros de mulheres, com as suas aflições, com as suas angústias, como todas nós, com as suas lutas, como esposa, como mãe, como sogra, como participante da vida em família, numa busca incessante pelo Senhor. Assim ela vinha caminhando conosco há um tempo. Houve tempo nas nossas reuniões em que a Andréia se sentava e dormia enquanto nós partilhávamos a palavra. Era tamanha toda a agitação na sua mente que muitas vezes ela estava dormindo enquanto nós estávamos refletindo sobre a palavra de Deus. Mas o Senhor foi trabalhando no seu coração através das irmãs que deram apoio para ela nesse tempo, de todas nós que oramos por ela. E chegou um dia onde ela estava aflita, porque ela havia tido há anos atrás um câncer de mama, foi tratado, ela se recuperou e agora neste ano, fazendo exames de rotina, foi diagnosticado um novo câncer. E foi um baque no primeiro momento, mas todas nós oramos com ela, ajudando a enfrentar esse momento, ajudando a enfrentar essa circunstância.
E vimos momentos de altos e baixos nas emoções dela, mas num determinado dia, numa reunião nossa de terça-feira, Deus me levou a fazer algo que eu não costumo fazer. E quando ela estava falando da sua dificuldade, das suas aflições, eu olhei bem nos olhos dela e disse: você precisa descer as águas do batismo. Você precisa deixar a vida velha para trás e ser revestida de Cristo para aquilo que você precisa enfrentar. Deixa a vida velha para trás, deixa as coisas velhas para trás, afunda na água, lá fica toda a tua história e nasce para uma nova história. Já havia tempo que já havíamos ministrado sobre batismo para ela, batismo de águas, mas a gente espera o momento em que o Espírito fala com cada um. E aí houve um determinado dia em que ela mandou mensagem para mim: eu estou pronta, eu quero ser batizada, mas era muito frio. E eu disse: eu não posso te colocar numa piscina de água fria, você fazendo exames para fazer uma cirurgia para remoção de mama por causa do câncer. E assim, vamos esperar mais um pouquinho, vamos ver como nós vamos proceder. Até que um determinado dia ela apareceu com uma bolsa, com uma roupa dentro e disse: é hoje que eu vou ser batizada. Falou para a Vânia veio falar comigo e disse: ela está aí, ela está pronta para ser batizada. Eu disse: então tá bom. Então se é hoje o dia, é hoje o dia. E aí fizemos o batismo dela numa banheira com água morna, para que ela não passasse pela, não se expusesse com água fria, porque ela estava prestes a fazer uma cirurgia. A cirurgia era de remoção das 2 mamas com implante de prótese, para que ela não ficasse sem o normal dos seios da mulher, né? Que isso é bastante difícil para uma mulher ficar mutilada. E na terça-feira passada, na nossa reunião, ela era uma outra pessoa. Depois do dia da experiência do batismo, ela se transformou, ela foi transformada, né? Sim. Ela tinha uma alegria, né? As pessoas que conviveram lá, que estavam lá com ela, são testemunhas da alegria que tinha. A Marli ainda disse semana passada na reunião: André, o que está acontecendo contigo? Tu pareces uma outra pessoa, tu tens um sorriso no rosto, tu estás alegre. Uma das pessoas que estava na reunião da semana passada estava triste, abatida por causa de aflições suas. E eu tenho na minha memória a atitude da Andréia de ir em direção a essa irmã que estava triste, se ajoelhar ao lado dela e dizer: conte comigo, eu posso te ajudar, ligue para mim, eu passo na tua casa. Assim, fortalecendo a outra, sendo que ela em 2 dias seria operada. E aí, gente, ela foi operada. Eu ainda falei com ela antes da cirurgia, por mensagem. Mandei uma mensagem de voz, ela já estava no hospital, a Tânia também, mandou algo para ela respondeu para nós e ela foi para a mesa de cirurgia. A cirurgia foi toda bem e no final da cirurgia ela teve um incidente raro, uma reação à anestesia que, segundo os médicos, acontece 1 em 50.000. E nesta reação alérgica à anestesia, o Senhor a tomou para si. Então, gente, quem de nós poderia imaginar que uma pessoa do nosso meio, conosco, fosse recolhida assim, repentinamente? Ela não estava doente, mal. A verdade, a cirurgia que ela de
mastectomia que ela iria fazer era mais no sentido preventivo do que para um sentido de ela estar num estágio avançado de doença. Então, gente, de um lado, há uma tristeza, sim, nos nossos corações, porque não sei como vai ser amanhã para a gente se encontrar e ela não está presente, né? Mas, por outro lado, na última reunião, ela falou para todos nós: eu estou preparada para a cirurgia porque eu sei que Deus está comigo. E se não der certo, eu sei para onde eu vou. Essas foram as palavras dela para nós. Então, o áudio que ela mandou dizia que ela estava nos braços do Pai, que a confiança dela era essa. Então, gente, tudo isso me fez pensar nesses últimos dias sobre essa brevidade da vida, sobre o que estamos fazendo com a nossa vida. Pela misericórdia e graça de Deus, o Senhor providenciou que ela descesse as águas do batismo, que ela de fato experimentasse uma nova vida. Poucos dias, poucas semanas, ela experimentou algo novo, uma vivência nova com Jesus, não mais de dúvida do que será de mim, o que vai acontecer, o que vai ser. Não, eu sei que eu estou nos braços do Pai. Amém, amados? Então, neste momento agora, eu queria convidar todos vocês para nós ouvirmos um louvor. Este louvor, a letra dele diz assim: eu quero ser como criança, te amar pelo que tu és, voltar à inocência e acreditar em ti. Então, vamos abrir o nosso coração para o Senhor, para que Ele nos mostre como nós estamos vivendo este tempo, porque vai haver o tempo de morrer, gente, e nós não sabemos quando ele vai ser. Então, como nós estamos vivendo? Priorizando o reino de Deus, priorizando o nosso relacionamento com Ele. Claro que temos que trabalhar, claro que temos que cuidar da família, cuidar dos negócios, tudo isso faz parte. Mas o reino de Deus tem que vir em primeiro lugar. O relacionamento com Jesus tem que ser a nossa prioridade. Amém? Mais do que fazer coisas para Ele, é se relacionar com Ele. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos neste momento, Senhor, te agradecer pela Tua palavra. Amém. Acima de todas as coisas, Senhor, Tu és o Rei soberano. E eu quero te agradecer, Senhor, porque a Tua palavra diz que Tu nos colocaste dentro de cada um de nós a eternidade. A eternidade está no coração do homem, diz a Tua palavra. E essa eternidade Tu colocaste dentro de nós para que nós vivamos para Ti, para que vivamos contigo, buscando o Teu reino e a Tua justiça em primeiro lugar. Pai, então, em nome de Jesus, nesse momento em que vamos ouvir esse louvor, nós queremos declarar com todas as nossas forças que queremos ser sim como criança. Assim como foi a reação do Samuel imediata diante da resposta que o seu amiguinho deu de que não tinha o álbum de fotografia porque não tinha como comprar, e ele imediatamente deu o que tinha para que aquela criança também recebesse a alegria que ele estava recebendo. Nós, Senhor, também queremos ter esse coração de criança e ser prontos para dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero estar contigo. Eu quero ter um momento de silêncio aos teus pés. Eu quero ter um momento de quietude contigo, de aprender os teus caminhos e de pôr em prática os teus caminhos. Pai, nós te agradecemos pelo exemplo que tu nos deste com toda essa história da Andréia, Senhor. Os nossos corações ainda estão de luto, estão pela falta que ela vai fazer, Senhor. Mas ao mesmo tempo somos gratos porque nós sabemos que ela está antes de nós no melhor lugar, que é os teus braços.
Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos e agora queremos nos colocar aos teus pés em reflexão e em oração, individualmente. Simplesmente
pelo Teu amor, graças pelo Teu abraço amoroso, graças porque Tu nos envolve com o Teu amor, e o Teu amor é a nossa proteção, Senhor. Que cada um de nós receba do alto esse amor que é derramado diariamente, continuamente pelo Espírito Santo em nós. E este amor de Deus, esse amor incondicional, este amor que nos protege, é como se estivéssemos dentro de uma bolha de proteção. E quando nós exercemos esse mesmo amor para com as pessoas, demonstrando este amor de Jesus, alcançando a elas, nós somos protegidos de maus sentimentos. Obrigada por isso, Senhor. Nós te agradecemos e eu peço, Pai, a Tua bênção sobre todas as famílias aqui representadas, também sobre todas as famílias que vão assistir o vídeo com gravação deste culto. Pai, em nome de Jesus, entra em cada casa, Senhor, entra em cada família e faz resplandecer a Tua luz. Que a Tua luz resplandeça, trazendo entendimento da palavra, trazendo, Senhor, revelação de que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E só Jesus é a vida eterna. Só Ele ativa dentro de nós essa eternidade que o Pai colocou desde o momento em que nós fomos gerados. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Colocamos a nossa semana diante de Ti com toda gratidão. Oramos, Senhor, pela família enlutada da Andréia, oramos pelo seu esposo, pelos seus filhos, noras, netos, Senhor, e pedimos, ó Pai, que a Tua bondade, Senhor, cerque-os, que a Tua misericórdia os alcance e eles possam entregar as suas vidas totalmente nas Tuas mãos. Guarda-nos também a nós, Senhor, que vamos estar agora enfrentando um tempo de vivência entre irmãs de fé que oram juntas, que estudam juntas, mas sem a presença da nossa irmã. Pai, em nome de Jesus nós Te agradecemos e Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. É isso, minha gente. Eu queria ainda falar algo com vocês antes de encerrar. Nós todos os anos fazemos um encontro de confraternização da igreja. Nós estávamos vendo, Walter e eu, sobre as possibilidades agora, porque estamos já hoje, já no dia, que dia é hoje? 7, né? 7 de novembro, né? Então, temos praticamente um mês pela frente para podermos definir tudo isso, porque depois dezembro é um mês conturbado, para nós vai ser bastante, que tanto o Vitor com a família vem para cá, provavelmente a minha mãe e meu irmão vêm para cá, então vai ser um mês bastante movimentado para nós. Então nós pensamos, gente, de fazermos essa confraternização no primeiro final de semana de dezembro. Pode ser no sábado ou no domingo, aí podemos definir aqui o que a maioria preferiu. Nós, Walter e eu, preferíamos sábado à tarde, porque daí a gente tem o domingo para pôr tudo em ordem, porque segunda-feira para todas as pessoas é dia de trabalho. Não sei como seria para vocês. Faríamos no sábado à tarde, uma tarde lá na nossa casa, como fizemos, eu acho que foi no ano passado, foi? Que a gente fez um encontro à tarde, aí fizemos um lanche da tarde com sanduíches, bolo e tal. Aí, se estiver calor, que eu espero que esteja até lá, as crianças e os adultos podem desfrutar da piscina e também desfrutar do jardim. Tem agora, de novidade, tem a quadra de areia, que dá para jogar beach tênis, dá para jogar vôlei de areia, dá para jogar futebol de areia, tá? Tem isso lá, além da casa da árvore e do restante do jardim. Então, a nossa ideia é essa. Eu gostaria só que todos vocês pensassem, eu vou colocar no grupo para daí a gente organizar. Tá bem?
Aí o culto ainda nós podemos ir adiante, pelo menos mais uma semana, eu penso, para não ficar tanto tempo sem culto, né, gente? Mas ali a confraternização a gente faz nesse final de semana, porque depois eu creio que também para todos vocês começa um monte de compromisso, né? Então, fica aí. Para as pessoas que estão aqui, seria melhor no sábado à tarde ou no domingo? Sábado, eu também acho que o sábado à tarde seria melhor a partir das 2h, daí a gente pode ficar até, agora vocês vejam como já está escurecendo muito mais tarde, mais um mês, já vai até 7h, se ainda é dia, aí podemos aproveitar, tá bem? Daí vamos combinando. Hã? Das 2 até as 5 nem já deu. Não, da outra vez os